Olá, sejam bem-vindos à Igreja da Misericórdia de Leiria, um dos dois espaços que compõem o Centro de Diálogo Intercultural de Leiria. Sejam bem-vindos. A Igreja da Misericórdia de Leiria estava já com alguma degradação quando foi entregue ao município de Leiria para a candidatar a um fundo europeu constituído por 3 países, Noruega, Liechtenstein e Islândia, que, não fazendo parte da União Europeia, participam no mercado único comum. Aqui, o município instalou um espaço que interpreta a memória da antiga judiaria de Leiria. O visitante que entra hoje neste espaço não tem dúvidas que está numa igreja católica. De facto, hoje o aspecto deste edifício é o de uma igreja católica, embora esteja dessacralizada. Contudo, aqui podemos falar da memória de uma antiga comunidade religiosa também, que aqui assentou. Estamos a falar da comunidade judaica de Leiria. E neste lugar em concreto tinham a sua sinagoga. Por outro lado, na cidade de Leiria existiu uma outra comunidade também que tinha um outro credo monoteísta, neste caso os muçulmanos. Foi por isso natural a escolha deste mobiliário que nós temos aqui, precisamente para falar dessas 3 comunidades que coexistiram até ao final do século XV, precisamente porque as 3 têm um livro sagrado em comum. De facto, as 3 religiões têm algo mais em comum do que o simples facto de terem um livro sagrado. A própria origem geográfica das 3 é muito semelhante, para além de algumas figuras que são comuns às 3 religiões. Estou a falar, por exemplo, de Jesus Cristo, Abraão ou Moisés. O facto de nós não termos aqui apagado o aspecto do que é uma igreja católica foi propositado, precisamente porque o que aqui está é património artístico que é importante preservar e, por outro lado, não incorrermos nos erros do passado, quando outrora, para se apagar a memória de algo que não interessava, se construía sobre esses edifícios, se reedificava, procurando com essa transformação urbana, predial, apagar também a memória das pessoas e das culturas que aí viveram. O espaço onde nós nos encontramos não teve sempre, obviamente, este aspecto. O primeiro templo cristão aqui construído no século XVI foi depois transformado já no início do século XVIII, ficando com este aspecto. Nas minhas costas tenho também uma tela que nos remete, obviamente, para este tema típico das igrejas pertencentes às Misericórdias de Portugal, e é o tema da visitação. Precisamente uma das questões importantes da fé católica, que diz aos seus crentes que devem visitar aqueles que precisam, os doentes, os prisioneiros, no fim de contas, os desvalidos. Neste caso, também as capelas laterais que se encontram nas minhas costas remetem precisamente para essa questão da misericórdia. Do meu lado direito tenho a Rainha Santa, que no nosso caso, em Portugal, dispensa apresentações como sendo uma pessoa ligada a uma obra da misericórdia. A Rainha Santa é assim chamada porque se lhe atribuem milagres que terá executado inclusive em vida, como por exemplo o milagre das rosas, quando transformou o pão que queria doar aos necessitados em rosas. Do meu lado esquerdo tenho também a capela de São Sebastião, o santo que recorrentemente era invocado contra a doença, contra a peste, contra o contágio.
estamos no interior da sacristia da Igreja da Misericórdia, onde instalamos este multimédia que nos permite concentrar muito conhecimento, muita documentação referente à existência, por exemplo, da judiaria, da mouraria, aqui em Leiria, sem estarmos a inundar este espaço, não é, com mobiliário, com suportes para podermos explanar estes assuntos. Vemos aqui também outros aspectos, como por exemplo o restauro que esta igreja sofreu, o antes, o depois, a própria existência do hospital aqui ao lado desta igreja, precisamente porque o hospital da Santa Casa de Misericórdia funcionava em conjunto aqui com a igreja, e deste lado falamos do leiriense mais insigne e famoso, provavelmente, antes da existência dos futebolistas, que foi Francisco Rodrigues Lobo, um poeta, um escritor leiriense que viveu no século XVI, XVII e que fazemos aqui a referência a ele, não pela sua obra, mas infelizmente por um dado que era comum existir nas comunidades antigamente judias e que depois se transformam em cristãs novas. É o caso do Rodrigues Lobo. Ele é de origem cristão novo e teve uma acusação no Tribunal da Santa Inquisição. Não lhe aconteceu nada porque, entretanto, o processo que lhe moveram se extinguiu pela morte dele. Contudo, 2 dos seus irmãos sofreram com acusações semelhantes, estiveram 10 anos a contas com essa justiça, até que finalmente foram declarados inocentes. Estamos em frente à Casa dos Pintores, o segundo espaço que constitui o CDIL, o Centro de Diálogo Intercultural de Leiria. Aqui, mais especificamente, nós interpretamos o que era a antiga judiaria de Leiria. Nós, neste momento, quando passamos pela judiaria, não vemos já marcas de cruciformes, nem mezuzas escritas nos lintéis. O que nos ficou foi, no fim de contas, o urbanismo deste lugar. No interior desta casa, que neste momento não se pode visitar, porque teve obras e ainda não foi reinstalada a exposição, nós falávamos desta antiga memória da comunidade. Nós sabemos os nomes de alguns dos habitantes, nós sabemos as profissões, porque sabemos que no interior da judiaria esta comunidade tinha que ser autónoma. Tinham lagares próprios para fazer o seu vinho, o seu azeite, tinham talhos próprios, local de abate dos seus animais, inclusive cemitério, que neste caso não se encontrava aqui no interior deste bairro, mas esta comunidade tinha um cemitério próprio. Neste lugar, então, nós falamos também, para além desta memória, de um grande contributo que esta comunidade aportou à cidade de Leiria, que foi a chegada da arte da impressão de livros com a arte da tipografia. Foi uma família judia vinda de Castela que se dedicava a esse tipo de atividade e trouxe para Leiria por volta do ano de 1492. Aqui imprimiam livros, sobretudo livros religiosos, mas imprimiram também um livro que ficou famoso na história de Portugal, o primeiro livro científico, Almanac Perpétuo, um livro muito importante e que contribuiu muito para o desenvolvimento das navegações oceânicas que os portugueses empreenderam no século XV e XVI, sobretudo. Estamos num lugar que tem vários nomes, chama-se Largo do Paio Guterres, que é o nome institucional. As pessoas conhecem este lugar como Largo do Gato Preto, mas é também uma das memórias da judiaria de Leiria.
Este lugar sobreviveu na toponímia como Largo dos Banhos, lugar onde estava instalado o mikvá, onde as senhoras, depois do período menstrual, se purificavam para poder entrar na sinagoga. Este lugar permite-nos falar também deste grande espaço que ocupava a judiaria de Leiria, um dos maiores do país que se conhece, tem cerca de 1,5 hectares. A determinada altura este lugar foi murado, ou seja, tinha como que uma muralha e portas de acesso. Durante o dia estavam abertas, mas à noite essas portas fechavam-se e esta comunidade ficava completamente isolada, só se permitindo que saíssem daqui pessoas para ir socorrer outras pessoas que estavam no resto da comunidade em aflição, e por isso as pessoas que tinham autorização eram sobretudo os médicos, eram os únicos que estavam autorizados. Este lugar era um gueto, então tem dois sentidos. Por um lado estavam protegidos, mas por outro lado também estavam aqui ostracizados. A cidade vai ter uma grande transformação precisamente depois da expulsão desta comunidade, assim como da comunidade muçulmana, altura em que se dá uma grande transformação nos limites desta judiaria, com a construção da Sé, com a destruição de um templo, o chamado Templo de São Martinho, a Igreja de São Martinho, e transformada esse lugar da igreja e do adro numa praça, uma praça mais importante de Leiria, a praça atualmente chamada Rodrigues Lobo, e no interior da judiaria, no lugar onde estava a sua sinagoga, vai se instalar então um edifício muito alto para os padrões da época, a Igreja da Misericórdia.